Você deseja que seu filho ou sua filha estude em uma escola que se preocupa com o desenvolvimento, não só intelectual, mas integral do aluno? Uma escola que adota uma educação por princípios e busca resgatar valores para a formação de uma consciência social responsável. O Centro Educacional da Sede é assim. Tem como proposta uma educação transformadora. Venha nos conhecer. Nosso colégio fica localizado no bairro de Olaria, Rua Presidente Raul Veiga, número 212. Agende uma visita. A Sede, ensinando para transformar vidas. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagem Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Você é amigo cliente aqui de Conselheiro. Estamos aqui pertinho do Big Blue para te atender. E também no centro, ali pertinho da rodoviária. Não deixe de fazer um orçamento. Todos os artigos que temos no centro, temos aqui pertinho de você. Vem aqui, faça um orçamento, troca uma ideia com o nosso parceiro Márcio, com o Rafael. E se você estiver no centro, fale lá com o Wagner, que lá também tem os artigos que temos aqui. É isso aí, Wander. Você, amigo que já conhece uma de nossas lojas, você, amigo que não conhece, não faça suas compras antes de nos fazer uma visita. Em Conselheiro, do ladinho do Big Blue e aqui no centro, coladinho na rodoviária. Vem pra Vega. Venha realizar o sonho de morar em um dos condomínios mais exclusivos do Cônego. Lindas casas duplex com 3 quartos, sendo um suíte, sala de jantar, área de serviço, lavabo, sala com 2 ambientes, espaço para jardim ou área gourmet privativa. Conheça o Samoritz e apaixone-se. Pouquíssimas unidades disponíveis. Fale hoje mesmo com a equipe JJ Imóveis e garanta essa oportunidade. Você deseja que seu filho ou sua filha estude em uma escola que se preocupa com o desenvolvimento, não só intelectual, mas integral do aluno? Uma escola que adota uma educação por princípios e busca resgatar valores para a formação de uma consciência social responsável. O Centro Educacional da Sede é assim. Tem como proposta uma educação transformadora. Venha nos conhecer. Nosso colégio fica localizado no bairro de Olaria, Rua Presidente Raul Veiga, número 212. Agende uma visita. A Sede, ensinando para transformar vidas. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. Para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagem Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Você é amigo cliente aqui de Conselheiro. Estamos aqui pertinho do Big Blue para te atender. E também no centro, ali pertinho da rodoviária. Não deixe de fazer um orçamento. Todos os artigos que temos no centro, temos aqui pertinho de você. Vem aqui, faça um orçamento, troca uma ideia com o nosso parceiro Márcio, com o Rafael. E se você estiver no centro, fale lá com o Wagner, que lá também tem os artigos que temos aqui. É isso aí, Wander. Você, amigo que já conhece uma de nossas lojas, você, amigo que não conhece, não faça suas compras antes de nos fazer uma visita. Em Conselheiro, do ladinho do Big Blue e aqui no centro, coladinho na rodoviária. Vem pra Vega. Venha realizar o sonho de morar em um dos condomínios mais exclusivos do Cônego. Lindas casas duplex com 3 quartos, sendo um suíte, sala de jantar, área de serviço, lavabo, sala com 2 ambientes, espaço para jardim ou área gourmet privativa. Conheça o Samoritz e apaixone-se. Pouquíssimas unidades disponíveis. Fale hoje mesmo com a equipe JJ Imóveis e garanta essa oportunidade. A partir de agora,
a Nova TV Canal 14 apresenta o programa Deus é Fiel, com Oswaldinho. Boa tarde! A paz do Senhor Jesus, meu irmão! Tamo junto! Recebe que é de Deus! Uhul! É um forró pra Jesus! Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Entregue a sua vida a Ele, Ele cuida dos passos seus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Entregue a sua vida a Ele, Ele cuida dos passos seus. Nosso Deus é tremendo, é demais. Não deixa você pra trás, não deixa você sofrer. A sua vida Ele zela com carinho. Sara a dor, tira os espinhos, Ele faz acontecer. Busque a Ele com toda a sinceridade. Seja fiel de verdade, a sua vida vai mudar. Da escuridão surgirá uma nova luz, e nos braços de Jesus você vai se aconchegar. Da escuridão surgirá uma nova luz, e nos braços de Jesus você vai se aconchegar. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Entregue a sua vida a Ele, Ele cuida dos passos seus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Entregue a sua vida a Ele, Ele cuida dos passos seus. Nosso Deus é tremendo, é demais. Não deixa você pra trás, não deixa você sofrer. A sua vida Ele zela com carinho. Sara a dor, tira os espinhos, Ele faz acontecer. Busque a Ele com toda a sinceridade. Seja fiel de verdade, a sua vida vai mudar. Da escuridão surgirá uma nova luz, e nos braços de Jesus você vai se aconchegar. Da escuridão surgirá uma nova luz, e nos braços de Jesus você vai se aconchegar. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Entregue a sua vida a Ele, Ele cuida dos passos seus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Entregue a sua vida a Ele, Ele cuida dos passos seus. Receba aí, meu irmão. Fica ligadinho aqui comigo até às 7 da noite, programa ao vivo. Participação pelo nosso WhatsApp que tá na telinha. Mande a tua mensagem, faça o seu pedido de louvor, faça o seu pedido de oração. Tamo junto. Segura, louva comigo. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Entregue a sua vida a Ele, Ele cuida dos passos seus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Entregue a sua vida a Ele, Ele cuida dos passos seus. Entregue a sua vida a Ele, Ele cuida dos passos seus. Boa noite, meu amigo, minha amiga, minhas queridas criancinhas, como dizia o Paulo Azevedo, né? Ligadinho aqui na Nova TV do Canal 14. Estamos começando mais um programa Deus é Fiel, ao vivo aqui na telinha da Nova TV. E eu quero contar com a sua interatividade, com a sua participação através do nosso Zap, do nosso WhatsApp que está aí na telinha. Você vai ligar para mim, você vai ligar não, você vai passar uma mensagem de voz ou uma mensagem de texto, vai fazer o seu pedido de oração, seu pedido de louvor, participe do nosso programa. No final do programa eu vou sortear uma pizza suculenta lá da Pizzaria Califórnia para você, tá ligado? Participe porque hoje o programa é muito mais que especial. Levanta a DJ! Irmão, eu queria confessar uma coisa para você. É uma coisa que eu agariei muito na minha vida são amizades verdadeiras que às vezes a gente nem tá tão perto, tão juntos,
mas mora aqui dentro do nosso coração. E hoje eu tenho uma alegria muito grande, porque, na verdade, o friburguense, essa semana, né, completou 39 anos, desde a fusão com o Serrano Futebol Clube. E eu estou um tempão para trazer esse cara aqui no nosso programa. É um cara que eu admiro pela sua obstinência, pelo seu trabalho, sabe, pela sua dedicação no esporte em Nova Friburgo. E hoje eu estou até um pouco emocionado, porque eu quero chamar aqui meu querido amigo, presidente do Friburguense Atlético Clube, meu querido Siqueirinha! Olha, que beleza! Orgulho da nossa terra. Friburguense, salve o tricolor da serra. Siqueira, seja bem-vindo, meu irmão. Uma honra, um prazer, uma satisfação muito grande receber você, olhar no teu olho e falar para você que eu sou seu fã, que eu admiro o teu trabalho, sabe? A sua garra de manter o friburguense sempre ativo, sabe? E como a gente estava falando anteriormente fora do ar, tem muitas pessoas que não reconhecem e às vezes fica falando um monte de bobagem. Então hoje eu trouxe você aqui para te prestar uma homenagem e prestar uma homenagem ao Friburguense Atlético Clube e saber que você está, o quê? Quantos anos na frente do Friburguense? São 28 anos mesmo na frente. Tá ligado aí? Tá ligado? Tá ligado. 27 anos. 27 anos, né, caminhando aí para 28 anos de clube. E todo o trabalho tem aquele negócio, né? Tem aquela alegria, a satisfação de ganhar. E tem a tristeza também das derrotas, né? Porque isso é normal na vida da gente. Faz parte. Mas você né? continua o mesmo cara. A relação que a gente tem, assim, principalmente com resultados, né? O tempo que a gente tem, não só de friburguense, mas desde 15 anos vivendo no esporte, a gente sabe que é isso, né? Você dorme feliz uma semana toda e às vezes a outra é totalmente não dorme, diferente, a outra não dorme. Então é assim, então você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande para comemorar e também para saber isso que eu te admiro, porque eu comento muito com a minha esposa, né? Porque passa o tempo, né? Passa o tempo, passa os anos, e você é o mesmo Siqueirinha, com esse sorriso assim, cara amigo, cara acessível. Isso é muito legal, cara. Te admiro pra caramba. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos fazer um programa aqui pra você, assim, abrir teu coração. Tudo aquilo que tiver no teu coração você pode falar, porque aqui é a família friburguense que assiste o nosso programa. Mas antes de começar a conversar com você, eu convidei meu querido Anderson Nogueira. Vem pra cá, meu amigo. Obrigado, Oswaldinho. Prazer enorme estar aqui com você, com meu amigo Siqueirinha, que eu sou muito fã. Eu que já tive a oportunidade de apresentar seu programa. Mas eu ia falar, e você ficou... Eu quando fui candidato, acho que foi em 2008, parece, eu tive que me ausentar da TV 3 meses. Aí o Anderson que assumiu lá o programa, e aí o programa teve até mais audiência, porque, pô, é um tremendo camarada de comunicação. É um prazer. Eu tenho muito carinho por você, cara, muita admiração pelo seu trabalho, assim, pela tua, assim, querer fazer, sabe? De querer ajudar a Nova Friburgo. E por que eu trouxe o Anderson aqui? Você deve estar me perguntando. Por que o Anderson tá? Porque o Anderson Siqueirinha tem um laço de amizade muito grande. E eu tenho certeza que eu estou te dando esse presente, trazendo esse camarada aqui, que é super ocupado, mas arrumou um tempo que está aqui. E eu gosto muito de vocês dois. Então hoje eu queria que nós batêssemos um papo sobre o friburguense, sobre a história do Siqueirinha como jogador. Tu jogou aonde, Siqueira? Rapaz, eu comecei... 15 anos, sub-15, não? 15 anos eu já fui pro Rio, Fluminense. Chega mais pra cá, fica mais perto. Mas eu comecei lá na história, né, dos abnegados, Geraldo Leão, né, Seuzinho, o Ney Melo, no Grêmio de Conselheiro. Tinha o seu Geraldo, não? Seu Geraldo. Eu joguei, eu treinei lá, que era no Celso Peçanha, tu lembra? Isso era futsal. Era Calil, Fajardo, Canela, eu joguei no Grêmio, pô. Era bom de bola. E aí o início foi ali, né? Como qualquer garoto sonhando ser jogador de futebol. E eu lembro que em 78, de 78 ali até 81, a gente foi campeão direto na cidade. E aí a gente teve uma oportunidade de fazer um amistoso no Fluminense. E eu, hoje super conhecido, né? Na época ele era da base, o René Simões. Aí vi um jogo
viu esse jogo do Grêmio contra o Fluminense, e aí eu fui chamado, né? Na verdade, eu nem acreditava. E aí tive a oportunidade de ir com 15 anos no Fluminense, fiquei lá de 81 até 86. Bacana. E uma fase fantástica do Fluminense, a fase da máquina tricolor, campeão carioca em cima do Bangu, naquele jogo, campeão brasileiro. Então foi tu jogou com quem lá, fantástica do Fluminense. De verdade, assim, a base nossa, né? Eu tive a oportunidade de ser campeão pelo juvenil em 82, depois em 84 que era o juniores, né? Que hoje é o sub-20. Mas assim, no profissional, eu praticamente treinava, porque era o Tato e o Paulinho. A minha posição era um ponto esquerdo, então... Era covardia, né? Tato e Paulinho. E era aquele time do Romerito, Assis, Washington, então... Uma geração que me ensinou muito, né, pro futebol. E aí, dali, eu fui emprestado para vários clubes e voltava para jogar no Fluminense. Mas foi uma sequência de muitos anos de sucesso, como o Anderson colocou. O Fluminense, ali, né, de 83 a 86, ganhou praticamente tudo no Rio. E aí, as oportunidades como profissional... Era a máquina tricolor, era do Horta, né? Era o Horta que era o presidente? Não, o Horta, essa máquina tricolor é de 78, com o Rivelino. Ah, sim, mas sim, esse time era do Romerito, do Assis, do Washington. O Washington, o Casal 20, né? Isso, Casal 20. Títulos históricos. Branco. Mas muita gente até hoje discute, né? Qual o melhor jogador da história do futebol friburguense. Você não tem como pegar por tempos, não pode pegar a história toda. Teve a época do cada um na sua era, a época desses mais antigos, Cabrita e assim por diante, e vai ter a época já do futebol mais profissional, anos 70, 80, e aí você tem 3 expoentes que as pessoas que viram falam, né? Eu não tive a oportunidade de assistir Siqueira jogando, nem o Rogério Spinelli, nem o Fajardo. Rogério eu cheguei a ver jogando. Mas todo mundo fala muito desses Fajardo foi até parado, aí depois voltou. Muito um abraço para o Fajardo. O passe dele tá preso até hoje lá. Tá preso até hoje. Mas é o Fajardo, Siqueira e Rogério Spinelli que as pessoas falam, de pessoas daqui da cidade que estão entre essa disputa, quem foi o melhor jogador, qual dos 3, né? Siqueira acha qual foi o melhor, Siqueira? Então, eu falei, Romário. De verdade, o Anderson foi muito feliz, né? Eu acho que cada geração vai ter o seu melhor, né? Então, provavelmente, na minha geração em Friburgo, né, quem jogou, nunca vi alguém jogar igual o Siqueira. Na sua geração, eu aprendi muito, você falou do Spinelli, do Fajardo, eu vinha ver jogo do Friburguense garotinho, porque realmente era referência para Friburgo. E a gente não pode deixar de citar depois, né, mais novos que a gente, o Gustavo Neri, que saiu daqui novinho, mas chegou à seleção brasileira. Rafael Galhardo. Hoje o Arthurzinho, né, que tá fora hoje do Fluminense, foi para Marrocos, mas jogou direto na seleção de base. Então, tem uma série de coisas. Tem o menino que jogou com o meu filho, o filho do Abreu. O Galhardo. Isso, Rafael Galhardo. Nossa. Rafael Galhardo chegou na muita seleção gente. brasileira. Jogou com o meu filho. Jogou Vasco, Flamengo. Meu filho foi disputar um campeonato lá sul-americano lá no Uruguai e ganharam lá, foram campeão lá com o Friburguense. O Guguinho era bom de bola. E teve aqueles jogos em Tóquio também no Japão, aí o Marquinho que participou, né? O Marquinhos Galhardo, o Marquinhos Galhardo. Que eu sempre achei o Marquinhos melhor do que o Rafael. Eu também. Mais disciplinado. Depois o Rafael pegou. Não, mas o Rafael jogando lateral, no momento de carência profunda no futebol brasileiro de lateral. Foi mesmo. Então por isso que é difícil você comparar. E o Marquinhos era mais competitivo no meio de campo, era mais concorrido. O melhor jogador na sua época também tem coisas da época. Hoje a gente vê um futebol de muito preparo físico, muita força física. Eu comento isso muito com o David, meu neto. Hoje você tem que ter técnica, claro, mas você tem que ser mais inteligente e ter mais preparo físico, porque o futebol, onde eu estava vendo o jogo do Internacional e Flamengo, foi no sábado, rapaz, os caras chegam mesmo e não tem espaço. Você tem que, eu falo muito assim de posicionamento. Você sabe disso. O cara tem que saber se posicionar. É igual o Romário. O Romário era pequenininho, né? Mas o Romário fazia gol de cabeça, porque ele se posicionava bem, ele se colocava bem dentro da área. E o futebol é cada vez mais coletivo hoje. Então, por exemplo, você vê o jogo do Vasco e Santos ontem, o Nuno Moreira, que eu acho que esse cara vai arrebentar, vê que é um jogador extremamente inteligente e que sabe jogar no coletivo no momento da partida. Tanto é que o Vasco tem um primeiro tempo totalmente diferente do segundo. No segundo, os laterais aparecem, o Nuno vai desenvolvendo ali jogadas surpresas. Parece que pegaram o Santos. Fica pegando confiança dentro da partida. Então o futebol já é cada vez mais físico e coletivo, e quando você para pensar, e até no futuro do friburguense, você precisa cada vez de mais elenco.
porque não basta ter só os jogadores titulares. Quem imaginaria um Payet no banco de reservas do Vasco? O cara que era o craque da França, né? Só que ele entra ao longo do jogo e faz a diferença, porque hoje você tem 5 substituições, você precisa ter esses 5 jogadores entrando, porque ninguém suporta mais jogar os 90 minutos da forma que é hoje. O futebol hoje é muito dinâmico, né? É assim, ele é muito mais difícil. Eu tô te falando, para eu jogar futebol hoje, eu tinha que mudar muito, né? Então, são características diferentes. Você falou bem, hoje conta muito a tomada de decisão, atacar o espaço vazio na hora certa. Isso mesmo. Você falou bem ontem do time do Vasco, um tempão que eu não vi um jogo do Vasco. Eu gostei muito, principalmente do lateral direito, né? O Lucas Piton é maravilhoso e o Paulo Henrique também. Paulo Henrique é o tamanho. Então, meu amigo, minha amiga, a gente tá aqui falando do Friburguense. Então vamos lá. Você pode mandar mensagem pra cá, manda mensagem de voz, parabenizando o Siqueirinha, o Anderson, parabenizando o programa, sabe? Vamos levar o programa pra cima, uma mensagem positiva. Eu quero colocar a tua mensagem aqui ao vivo no nosso programa, amém? Então manda mensagem pra cá. Siqueira, nós falamos, fizemos a apresentação, muita gente não sabia que você foi um jogador profissional, né? Siqueirinha caiu de paraquedas no Friburguense? Não. Foi jogador profissional, conhece de futebol, conhece as manhas do futebol, e o Siqueirinha faz um trabalho, não é da agora, é durante 27 anos, um trabalho de excelência no Friburguense Atlético Clube. Não só no futebol profissional, como revelações de crianças, de adolescentes que vão lá buscar espaço, e ali ele tem chance, é tratado com amor, é tratado com carinho, e aquelas pessoas que realmente se destacam, vão para... Já foi gente, porque você tem acesso no Cruzeiro, Atlético, esse pessoal todo. Fala alguns que você já... É assim, porque o momento profissional de 2023 para cá, ele ficou um pouco mais difícil. Então a referência é sempre o profissional. Mas a gente, depois da pandemia, teve 2 anos, né? 21 e 22, que a gente não pôde disputar. Não trabalhou nada. Isso, e aí agora a gente está retomando, como você mesmo falou, esse ano a gente classificou a base no 15 e no 17 para todas as grandes competições do Carioca, ou seja, as Copas Rio, os estaduais junto aos grandes. Isso facilita. Então, vamos recapitular aqui, só para você entender. Você não sabe em que pé está a situação do Friburguense, porque às vezes você não se inteira, mas você torce para o Friburguense. Então, a base do Friburguense, sub-15, sub-17, isso, disputa todas as vai disputar todas as competições oficiais da federação. Então, isso é um trabalho árduo. Você acha que é fácil? Não é fácil não, porque o futebol hoje demanda muito de poder financeiro, né, não, Anderson? Você que conhece, você sempre foi um comentarista esportivo da melhor categoria, por isso eu até te chamei, porque eu já sou da meia esquerda, né? Mas não é mais assim, hoje é muito. E hoje os grandes clubes e até os clubes europeus pegam um jogador cada vez mais jovem. Ou seja, você tem aquela coisa da formação do atleta. O Nova Iguaçu fez muito sucesso aqui no estado do Rio, o próprio Friburguense. Você tem outros clubes tigres do Brasil que tem um centro de treinamentos fantástico. Só que hoje esses clubes estão sendo penalizados porque um garoto com 10 anos que se destaca, ele não consegue ficar no Friburguense. Já sai daqui. Vai para um dos 4 grandes do Rio, vai para um Internacional. Aí dificulta de você formar uma equipe. Que sabe para a Europa. Não é verdade? Mas o resultado é na seleção brasileira. Porque não adianta a gente ficar discutindo aqui a mudança de técnico da seleção brasileira se não há uma mudança profunda na formação do futebol brasileiro. Verdade. Então hoje, quando sem interferência de empresário. Quando você vê o Friburguense na situação que está e tantos outros clubes tão tradicionais ou mais do que o próprio Friburguense na situação que estão, é justamente porque matando os pequenos está matando a seleção brasileira. E se a gente não discutir isso com seriedade, olha, o Brasil não vai ganhar a Copa do Mundo nem tão cedo. A gente estava falando aqui, eu e Siqueira, antes de você chegar, que realmente o futebol tá migrando só para os grandes. E na verdade os próprios grandes estão super endividados, com raras exceções. Estão sobrevivendo, respirando pelo canudo. Não é assim, Siqueira. O Anderson muito feliz hoje, a coisa ficou muito precoce. Então, qual é a nossa dificuldade hoje? Formação de sub-9, sub-11, sub-13 para competição. A gente tem todas essas categorias, tem escolinhas dentro disso, mas para competição a gente concorre com a maioria das escolinhas de Friburgo. O que acontece? Hoje talvez o Souza do Grêmio, se tiver algum destaque, indica para o Friburguense. A maioria leva direto para o Clube Grande. É todo mundo sonhando em formar um grande atleta, em
em ter um grande negócio. E a preocupação com esses garotos ela é muito pequena. Eu tive a oportunidade, o Filipinho joga lá no Sub-15, que é meu filho. Filipinho é o filho dele. Esses dias eu vi um vídeo do Diniz, eu não boto meu filho jamais na mão de algum dirigente, porque hoje todo mundo trata, né, o jogador para negócio. E eu tive a oportunidade do Filipinho, tem o quê? Uns 3 anos, de deixar os 6 meses no Flamengo. Só que eu sei com aquele tamanhozinho, independente do potencial, a forma que é feito para o negócio que ia de repente tirar ele do caminho do futebol, porque com aquele tamanho. Fora do tempo, não é o né? processo, não é a característica que hoje o futebol pede, só que daqui a pouco, né, isso muda. Então naquele momento eu achei melhor não. Então é o que o Anderson falou, hoje está tudo muito precoce, todo mundo achando que vai ter um grande craque, e o Frigovense aqui do lado, você pode estar do lado da sua família, sem gasto, do lado dos seus amigos, estudando na própria escola, sem mudança de educação, até os 13, 14 anos tem sido difícil. Já nos 15 aos 17, geralmente aparecem mais jogadores que as pessoas começam a desistir desses atletas. E aí a gente consegue fazer um trabalho e levar. No ano passado, né, nós colocamos desse trabalho, são 2 jogadores que já estão na Ponte Preta, do Sub-17, e um que é titular hoje do Cruzeiro, que era do Sub-16, que é o Felipe. Né? Então, assim, a gente não fica divulgando muito, porque ele está jogador, mas não quer dizer que ele vai virar jogador. Vai virar jogador. Muda de uma hora para outra. Então, aí eu vejo essa coisa de mídia social botar para mostrar bom trabalho, e às vezes você cria uma cobrança sobre aquele garoto que talvez até atrapalhe no lado profissional. Então a gente tem que Você tem que deixar mais, né, leve, para ele não ter o peso da responsabilidade. Eu estou no Cruzeiro, eu tenho que. Não pode ser assim, né? Mas você vê como isso está prejudicando o futebol brasileiro de tal maneira que a gente jamais imaginaria que o Vasco, por exemplo, tivesse 11 jogadores estrangeiros. Flamengo, 9 jogadores. São Paulo, 9 jogadores estrangeiros. Ou seja, você tem uma boa parcela do elenco, mas exatamente, jogadores de fora do Brasil. E por causa daquilo que você falou, a demanda de formar um jogador. Quantos jogadores que o PEC, quantos jogadores que o Vasco formou que foi embora prematuro do time do Vasco, que poderia hoje estar com uma equipe bem estruturada? Então deixa eu criar uma polêmica sobre isso aí. A gente teve a oportunidade ano passado de fazer um amistoso com a Sub-17 na Granja. E como a gente falou aqui, eu morei com o Branco e tal, e o Branco é o coordenador da categoria de base. E eu lembro que eu conversei tanto com ele, com o Branco quanto com o Edgar, na relação desses cursos de CBF que o treinador hoje é obrigado a ter. E a relação que eu vejo desses cursos com o futebol brasileiro é quase nenhuma. Porque eles são cursos preparando jogadores para serem vendidos na Europa, não para jogar o futebol brasileiro. Para exportação mesmo. E aí o que acontece com o Vasco contratando 10 jogadores sul-americanos? Se joga nesses países o futebol da pegada, que a gente tinha uma raça ali de São Paulo até o Sul. Qual era a característica do Grêmio, do Internacional dentro do próprio Brasil? Jogadores que pegavam, de pegada mesmo. De pegada. E a qualidade do Rio, a qualidade de jogadores, né, da Bahia, ali do Nordeste. Então, quando você conseguia uma seleção com isso tudo, era fundamental. Hoje não, hoje a gente trabalha para formar jogadores para serem negócio para a Europa. E aí, automaticamente, a gente não tem um estilo do futebol brasileiro. E o Vasco joga Libertadores dentro da América, ele tem que ter o estilo para ganhar a Libertadores com jogadores que têm essa característica. Hoje, o Flamengo, o próprio Palmeiras, o Vasco e alguns times, Fluminense, né, o próprio Botafogo, começaram a trazer de fora aquilo que a gente sempre produziu. Né? Porque o sul-americano, a Venezuela, há 10 anos atrás, não se falava nem em futebol. 7-0, hoje. Pode ir para uma Copa. Hoje, numa classificação aí do pré-olímpico, a Venezuela no Sub-20 ganhou dos 2 jogos do Brasil. Então, por que isso? Porque continuam jogando com a característica e não de formação de vinda para a Europa, mas para fazer uma boa seleção. E a gente perdeu realmente isso. A gente vai falar muito aqui de futebol, mas eu queria te fazer 2 perguntas, eu quero que você me responda. Aí, depois você faz a sua. Eu quero que você fale, nesses 27 anos, de uma grande alegria que você sentiu
A alegria está no seu coração, mas uma alegria assim exuberante que falou assim, pô, esse fato me marcou, essa partida, esse campo, sei lá. Fala aí, o que você sentiu? Olha, e depois você fala da tua maior tristeza, a maior frustração. De verdade, assim, a alegria, quando você fala de resultado, sem dúvida, chegar em 2004, o envolvimento da cidade com a divulgação do nome friburguense no mundo todo, né? Foi muito grande. A gente teve muitos momentos assim dessa divulgação da marca. E a gente sofre até hoje com isso, porque hoje ninguém aceita a situação que a gente vive, né? E é lógico, eu entendo completamente, mas não entendo. Você não aceita a situação, mas você entende como chegou na situação. O que levou a essa situação. E quem, o Anderson sabe disso, quem acompanha futebol sabe que a situação não é fácil, não é como antes, que tinha televisão, tinha um monte de coisa pagando. É difícil pra caramba. Essa é a sua grande alegria. A grande alegria em relação ao resultado. Mas assim, parece que um pouquinho demagogo, mas assim, o resultado, quando você vê um garoto igual o Kennedy, né, que saiu daqui com 11, que termina jogando no Chelsea, são vários resultados, igual agora o Felipe foi pro Cruzeiro. A grande alegria, ela acontece, por isso eu posso te garantir que faz a gente levantar, acordar todo dia e trabalhar, sabendo que vale a pena. Eu me imaginar lá no Grêmio, como eu falei aqui no início do programa, um garoto que saiu lá da Lavoura, lá do Parque das Flores, que eu trabalhava sempre, minha origem lá da Lavoura, também, meu amigo. E de repente o futebol me deu tudo. Então a criação de oportunidade é uma alegria diferente, entendeu? Pode parecer um pouco demagogo, muito romântico, mas é uma realidade. É o que faz a gente estar no dia a dia ali. E assim, ser resistência contra o processo que a gente tem vivido ali nos últimos anos. Agora, a sua frustração? Então, eu acho que é mais nessa continuidade aí. Eu acho que assim... Porque eu estava conversando com você, só não interrompendo a tua resposta, estava falando com ele, Anderson. Quando você tá assim, igual tava, né? Campeonato carioca e tal, tá todo mundo assim, aí depois quando passa por uma dificuldade, as pessoas às vezes se escondem, apontam junto. Você tem que saber que quando você aponta um dedo para uma pessoa, tem 3 apontando para você. Então as pessoas se negam a ver uma situação que levou ao friburguense. Você tem que estudar a situação do futebol. Por isso hoje nós estamos aqui para enaltecer o trabalho, e o Anderson acompanhou muito mais de perto que eu, porque ele é esportista, o programa dele era de esporte, ele sabe muito mais, por isso que eu convidei ele, estou tendo a honra dele estar aqui, para a gente bater nisso, para as pessoas que não fiquem, você friburguense, você que ama o time do friburguense, procurar apoiar, você não pode estar aqui abraçando o Siqueira, mas ora pela vida dele, torce pela vida dele, porque você torcendo pela vida dele, muitas crianças, são muitos adolescentes que têm portas abertas aqui através do friburguense para se desenvolver no futebol, simples assim. Então, e a grande decepção é justamente imaginar que no momento que a gente vive, a gente está falando de seleção brasileira, é que assim, aquele futebol que a gente imaginou, que a gente viveu, realmente ele sumiu, ele virou o grande negócio, e hoje você luta para manter vivo todo aquele processo. Isso pra gente, né, aconteceu muito rápido. Eu lembro uma pessoa que morreu como pior cara do futebol, que era o Eduardo Viana, e ele falava muito sobre esse processo, que ele era galopante, para a gente ter o cuidado, que eles iam tomar conta dos nossos clubes e a forma de organizar para 60 seria asfixiando 300. E é a realidade que a gente vive hoje. Não tem um processo de preocupação com formação, não tem um processo social. Com as equipes de menor esporte. Isso, nada. A gente está falando aqui, o Anderson falou de alguns clubes que hoje tem o Madureira, que está na Série A, não depende de Série B1, Série A2. Madureira terminou agora a Série A em março, dia 22 de março, o último jogo, já joga ano que vem. Acabaram com os calendários. Vai sobreviver como? Como? Sem renda, sem... É muito complicado. O Professor Siqueira sempre falava, a gente tem que trabalhar para ter futebol o ano inteiro. E o Siqueira já tinha a visão que o estadual era importante, mas mais importante que o estadual era chegar à Série C do Campeonato Brasileiro para garantir futebol o ano inteiro. O Siqueira perseguia isso, o Friburguense bateu na trave, né? E por conta da honestidade desse sujeito aqui, eu não sei nem se a gente
fala desse tema, mas por causa da honestidade, o Friburguense não subiu para aquela série C, para a série C do Campeonato Brasileiro contra o craque. E o Friburguense ele teve a grande chance da sua história. E eu diria até, Oswaldinho, que se a gente falar assim, qual foi o momento na linha do tempo em que o Friburguense se perdeu aí no caminho e infelizmente hoje está na terceira divisão do Carioca, eu acho que foi aquele momento ali de não ter subido para a Série C do Campeonato Brasileiro. Porque se o Friburguense sobe, eu não tenho dúvida que esse lugar que o Volta Redonda hoje ocupa, Série B do Brasileiro, disputando Copa do Brasil, indo bem nos estaduais, era o lugar que o Friburguense estaria. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Mas a seriedade desse cara aqui, inclusive eu quero até fazer uma pergunta, se me permite, Oswaldinho, que é algo que tem sido muito latente nas falas, que é tanta questão de SAF, ou seja, o clube empresa, que na verdade o Friburguense já fazia isso há muito antes, através do próprio Siqueira, foi a primeira SAF do Brasil, foi o Friburguense, de certa forma, não no modelo exato SAF hoje, mas de arrendamento, e por outro lado a questão das bolsas de apostas, ou seja, a utilização dos clubes, principalmente os menores, para poder fazer a máfia das apostas que está acontecendo, prejudicando muito o futebol, não só no Brasil como no mundo, mas no Brasil, porque é uma coisa mais nova. Como que você vê essa coisa aí de SAF e também dessa coisa das apostas, que é uma preocupação, inclusive, do presidente Rubens Lopes, presidente da Federação do Rio. É muito grande. E o entendimento, quando eu falei dos clubes asfixiados, é o quê? Pois você não tem aí, numa terceira divisão, numa Série A2, cotas realmente para você fazer o campeonato. O básico, pagar arbitragem, pagar seus jogadores. E geralmente se trabalha já com valores pequenos. E aí o risco é maior. Eu posso te falar que tem clubes que estão dentro dessas SAFs se organizando para ter uma SAF correta, e tem esses aventureiros de SAF que de verdade se organizam para fazer bolsa de aposta. Nós tivemos um caso, e quando esse presidente, que era meu amigo, percebeu, ele conseguiu tomar uma decisão que ele arrendou num período o clube dele, e o cara tinha simplesmente 16 jogadores, que na verdade não eram jogadores, né? Estavam lá inscritos como jogadores, mas para fazer esquema, para fazer resultados. Então não tem mais a compra do jogador individual. Existe hoje uma entrada dentro de um clube, essa é a grande preocupação, que aí facilita. Se eu levo uma equipe que está tudo acordado e está para se criar o resultado, e cada um ali, né, na sua condição, né, vai ajudar a acontecer esse resultado, né? Não é o futebol que a gente vê, não estou dizendo que isso acontece de forma constante, mas tem caminhado para isso. Tá, a mídia divulga isso, né? E o Oswaldinho tem instituição, que não tem compromisso com a instituição. Vamos lá, o Macaé, por exemplo, hoje está licenciado. O Macaé que chegou a disputar Série C de Campeonato Brasileiro, Série B de Campeonato Brasileiro. O Macaé hoje não tá pior do que o Friburguense. Nem na terceira divisão o Macaé tá, porque se licenciou por conta de problemas semelhantes, não exatamente nisso, mas semelhantes. Goitacás, ou seja, quando você pega uma pessoa, um aventureiro, que não tem responsabilidade com aquela instituição, o sujeito se usa da instituição e depois vai embora. É a instituição que se vire. É o caso do Macaé, é o caso do Goitacás, e é o caso de outros clubes, e a gente não pode permitir que isso aconteça com o Friburguense de maneira nenhuma. As coisas estão difíceis, não tem apoio, a cidade não apoia, a verdade é essa. Nem o poder público, muito menos as empresas, não apoiam o Friburguense, e eu não sei a mágica. Porque não está na vitrine, né? Mas o Siqueira faz uma mágica, porque cada partida de futebol custa lá perto dos 20 mil reais, cada jogo, só para você jogar aquela partida oficial. Presta atenção nisso que o Anderson falou. Quanto que custa uma partida de futebol? Siqueirinha, quanto custa uma partida de futebol, tipo assim, do Sub-17? Sub-17, você vai disputar um campeonato, você tem que bancar, o Friburguense tem que bancar quanto de custa cada partida? A gente inicia agora 20 de abril, né, sem o médico, 6 mil, dados do Sub-15, Sub-17, Sub-20, mesmo valor, 5.400. Quando o Anderson fala em 20 mil, são jogos do profissional. Jogos do profissional. Ali a B1 hoje até diminuiu um pouco, está ali numa faixa de 13 mil, e a A2 chegava aí na casa de 20 mil reais. Você já começa o jogo com menos de 13, sem contar salário de jogador, de comissão técnica, sem contar nada disso. Você está falando só o custo da partida. Médico, borderô, segurança, médico, ambulância. Então, quando você percebe tudo que é o futebol e como é profissional, as pessoas não podem achar que esse é um produto barato, é um produto caro. Hoje eu posso te garantir que o Friburguense ali,
sem um profissional, fazendo tudo no limite, não tem como você funcionar com menos de 70 mil por mês. Não, o que é um absurdo, até absurdo, né? Porque existe. 70 mil não existe no Quando futebol. você fala, Se tu falar isso no futebol de alto nível, você tá brincando. O pessoal do Arte Sul ainda brigou comigo, não, Siqueira, não é possível. A gente fez um investimento agora na Série B1 e eu vou te falar que era um time para subir, a gente errou um pouquinho em algumas contratações, assim, na relação de extra-campo, coisa que não acontecia há muito tempo aqui. Mas assim, a gente conseguiu fazer com 360 mil. E o Arte Sul, que não subiu, gastou 1 milhão e 200. Então, caramba! É uma diferença muito muita grande, criatividade. Porque trabalho, né? A criatividade nasce no pouco que você tem de recurso, na transforma dificuldade, naquilo. né? E o Siqueira tem uma relação muito bacana com jogadores, com técnicos, muito respeitado, tem muita credibilidade no futebol, para além das fronteiras do estado do Rio. E de boa, o Oswaldinense tem sustentado o friburguense, porque sem patrocínio, sem apoio, às vezes até com rasteira interna, e você conseguir tocar isso é muito difícil. É por isso que eu valorizo muito esse sujeito aqui, ó. E muita gente puxando ele pra tem trás. as teimosias dele, ninguém é perfeito, então não estamos aqui para falar que o Siqueira Irmão, é perfeito. todo líder acerta, erra, acerta, porque decide. Quem toma a decisão sempre vai estar fadado ao acerto, ao erro. Mas só perde pênalti quem bate. Quem não bate pênalti nunca vai perder um pênalti, mas também nunca vai ter a glória de fazer um, né? Então acho que o Siqueira toma para si todas essas dificuldades. O friburguense, e aí um pouquinho de história, aliás, não é só o Adnet que tem essa camisa aqui não, viu? Essa camisa do Adnet ontem no Cacete eu vi. Ele estava usando essa camisa aqui que, salvo o melhor juízo, é de 93, 92, deve ser por aí, ele contou uma história lá do Cabo Friense, que ele é apaixonado no friburguense. Sempre seguiu a gente. Já foi seguir o estádio Eduardo Guini. Várias vezes, Maracanã, a gente teve o a oportunidade. É muito apaixonado no friburguense. O hino do friburguense, ele sabe cantar no friburguense, canta o hino do friburguense. Ele é botafoguense e o time dele é o friburguense. Então, o friburguense tem dois momentos históricos, porque o friburguense é de 80 em diante. Antes era o Fluminense e o Serrano, que infelizmente até hoje, Oswaldinho, tem pessoas que complicam essa história. Tem pessoas que ainda torcem para o Fluminense ou para o Serrano e esquecem que o Fluminense e o Serrano coexistem no brasão do friburguense. É uma outra época do futebol, e aí tem um personagem que é fundamental nessa história, também com suas qualidades e defeitos, que é o Antônio Felipe Decache. O friburguense, o Decache, profissionaliza o futebol do Fluminense, faz a fusão com o friburguense, polêmicas à parte. É um cara que teve uma visão, e ali até os anos 90 foi muito importante. Só que o futebol mudou muito dos anos 70, 80 é uma para os anos transmutação 90. direto, né? E às vezes você não se adequa a isso. E aí depois vem uma outra parte da história do Fluminense, que é aqui, Siqueirinha. Quando Siqueira assume ali no final dos anos 90, você tem os grandes momentos da história do friburguense. As vitórias sobre o Botafogo, sobre o Fluminense no Maracanã, o jogo inesquecível contra o Internacional, que foi campeão do mundo no ano seguinte. Era o início daquele Inter, no estádio Eduardo Guini lotado. Chega a arrepiar. Foi a única vez que eu vi o estádio do friburguense lotado, todo mundo torcendo pro friburguense. Porque o Eduardo Guini lota, o torcedor do Flamengo, do Botafogo, torce pro seu time, tudo bem, não tem problema. Mas aquele jogo todos estavam torcendo pro friburguense. Mas eu vou te dizer empate de 1-1, não foi aqui? Foi 1-1. O jogo duro pro Internacional aquele, pra mim é um jogo inesquecível. Eu sou vascaíno, mas eu ia lá pra torcer pro friburguense. Teve um jogo que o friburguense meteu 5 no Vasco aqui. Foi 5-4 dos pênaltis, aquele jogão. E eu torcendo pro friburguense, cara. Falo mesmo, porque eu sou friburguense, cara. Entendeu? E assim, existe uma coisa que ninguém vai tirar de você, sequer. Pode tirar o arrendamento do filho, pode tirar, fazer tudo, mas não vai tirar o legado que você criou, cara. Essa história está escrita. A tua história está escrita lá nos anais do Friburguense Atlético Clube. Não só pelas coisas que você conquistou, não só por isso, mas pelo ser humano que você é, pela figura que todo mundo respeita. O cara pode não concordar com você na direção do Friburguense, mas te respeita, cara. Isso é muito legal na vida da gente, né, Ana? A pessoa não precisa, você hoje está na política, a pessoa não precisa votar em você. Ela pode ter uma visão diferente de que o João é melhor do que você, do que o Antônio, mas ele te respeita pela sua trajetória de TV, de repórter, de ser humano que torce por Nova Friburgo e que é uma Nova Friburgo aquela melhor. velha história, não né? É assim? Então... É aquela velha história. Pode falar assim, eu não concordo com nada que você fala,
mas não posso te chamar de vagabundo e de ladrão. Isso não pode. Pode não gostar porque eu torço pro Friburguense e pro Vasco, pode. Mas é isso que acontece com o Siqueira também. Mas aquela coisa também que às vezes me entristece, não só com o Siqueira, mas com várias figuras que são importantes na nossa cidade. Santo de casa não faz milagre, né? Tem essa história. O Siqueira tem muito mais carinho e respeito, às vezes, fora de Friburgo do que às vezes na própria cidade dele. Como a gente passa por isso também. Eu acho que a gente tem que começar a valorizar as pessoas que fazem a nossa cidade acontecer, e eu sempre conto isso. Nova Friburgo é conhecida em todo lugar. Quando você vai para fora de Friburgo, perguntam: você é de onde? Sou de Friburgo? Aquela cidade do time do Friburguense. Então olha a importância que o Friburguense tem para divulgação de Nova Friburgo e do orgulho de uma cidade que tem tudo para ser a melhor do Brasil. Só falta um pouco mais de dedicação e carinho para que ela possa ser. Então, nesses 39 anos de Friburguense Atlético Clube... 45. Né? São 45. Foi fundado em 1980. Em 80. É 45? 45. 45. Então, as pessoas têm que saber que a história foi escrita no futebol através de você. Teve outras pessoas mas você foi o baluarte, o cara que realmente vestiu a camisa, assumiu para si toda a responsabilidade, né? Que não é mole, rapaz, não é mole não. Você chegar, pegar um time, levar lá pro Maracanã, jogar contra o Fluminense, contra o Flamengo, jogar um campeonato carioca, contra as grandes potências do futebol do nosso estado, e você fez isso, cara. Você fez isso com honra, sabe? Com honestidade. Isso ninguém vai tirar de você, não. Não, mas tranquilo. Os mas caras assim... pode fazer fofoca, pode fazer montinho aí pra querer fazer um monte de coisa, mas essa história, né? As pessoas não conseguem tirar de você. Mas eu vejo assim até de uma forma normal. Às vezes as pessoas, mas na rede social estão batendo, nossa, Siqueira tá muito queimado. Eu, primeiramente, eu participo pouco. Eu acho que é um dos erros aí que a gente está sempre falando. É a questão da rede social. Né? Eu sei aonde eu quero chegar, o que eu vim buscar ali do Friburguense. Agradeço demais o carinho de todos aqui, né? E essa relação é muito gostosa no momento que a gente está vivendo. Ouvir isso de vocês, eu não vou falar que não é legal, né? Não mexe um pouquinho, mexe. Mas quem fala isso, que sabe quem fala isso? É o Anderson Nogueira, o político, ex-deputado, ex-vereador, o cara que tem uma história em Friburgo, que tem credibilidade, que fala isso. É um Oswaldinho que, tá 30 anos na mídia, do chamego, a gente tem uma credibilidade, por isso que nós estamos aqui ininterrupto na TV 24 anos. Então a gente tem a credibilidade dos nossos patrocinadores, dos empresários que acreditam no nosso trabalho. Então, através dessa credibilidade é que nós estamos aqui para dizer assim: muito obrigado, Siqueira, por tudo, cara. Continua firme, porque a gente está do teu lado. Não é assim, Anderson? Eu ia terminar aí. Eu acho que o grande lance é esse. É quando essas pessoas que você citou, né, o Anderson, nossa, eu sei do carinho quando eu vou num determinado comércio, quando eu vou num determinado local, o carinho que as pessoas têm. Então isso que para mim que vale. Eu vejo que estou no caminho certo, eu estou conseguindo transmitir, que assim, a gente não vai querer curar o mundo todo. O mundo, ele vive bastante doente, a gente vive numa relação muito de o que é bom para mim, né? Mas a gente vai fazendo a nossa partezinha ali no Friburguense. Eu tenho certeza de coração que meu ponto de cura tá ligado ali. Como você tem o seu aqui, o Anderson tem, aí a gente se respeita. E a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente de verdade sabe o que tem por trás disso tudo. É lógico, momento de alegria, momento de tristeza, o futebol vai dar sempre, o momento que a gente... A nossa vida é assim, né? O cotidiano é assim. É assim. Tem hora que a vida vai te pedir uma coisa, né? Eu falei uma vez, como eu disse aqui no louvor do início: segura na mão de Deus, pega na mão de Deus e deixa ele vai. Eu falei num programa do Anderson, eu lembro, garotinho ainda, eu falei assim: cara, é importante demais, paz no coração, né? Ele, gostei disso, paz no coração, eu lembro até hoje. Mas é isso, a gente consegue ter paz, dormir, por maior que sejam os problemas, e eles são grandes hoje, financeiros. Como tocar uma entidade gastando o que está gastando lá. Então a cada hora você tem que... Mas Papai do Céu sempre tem colocado a gente coloca Deus na frente. E ele tem sempre buscado uma solução e um caminho para a gente continuar seguindo. Eu costumo dizer o seguinte: falar de mim é fácil, cara. Difícil é ser eu, né? Difícil é ser
fazer o que a gente faz. Ô Oswaldinho, fácil é eu falar aqui que é tranquilo o seu Oswaldinho fazendo do show do Dois Chamego não sei há quanto tempo, ter viradas na carreira como você já teve, as viradas na carreira que são importantes, e aí todo mundo acha, aí critica porque acha que é fácil fazer isso. Como todo mundo tem a solução mágica para o friburguense. Ah, é fácil subir o friburguense da terceira para a segunda, voltar à elite do futebol carioca. Só que ninguém tem a coragem de botar a sua cara na reta e às vezes o seu patrimônio, como esse sujeito aqui fez, porque as pessoas, elas sabem, elas falam do que não sabem. Porque se elas soubessem de como são as situações, de que o Siqueira traz jogador e paga um salário mínimo às vezes a um jogador profissional, que isso é um absurdo mesmo, e é absurdo, mas é graças à credibilidade desse que esses jogadores vêm jogar aqui no friburguense. Então as pessoas não sabem dessas coisas, não sabem que cada jogo de futebol custa 20 mil reais, que fazer um campeonato da série da terceira divisão, que para simplificar, que custa aí no mínimo, você quer falar com o mínimo 360 mil, 400 mil reais, e tira 400 mil reais do bolso, sem retorno nenhum, porque você não tem retorno, você só gasta. O retorno pode chegar à primeira divisão, ter o patrocínio de televisão, mas até chegar lá, olha o investimento que você faz. E as críticas que surgem, os haters nas redes sociais, e eu sei como que é lidar com hater, né? Mas é assim, é legal assim. Como é que eu, às vezes, teve um cara aqui, da mídia, não vou falar nome porque não importa, mas ele, uma vez, eu do Chamego tocando aí, arrebentando, se você lembra disso, aí o cara falou pro um amigo meu, quem botou na cabeça do Oswaldinho que ele é cantor? Ele não canta nada, cara. Aí eu toquei na CEP, 15 anos na domingueira da CEP, botando lá 1.000, 1.500, 2.000 pessoas na CEP. Aí um dia em Bom Jardim, o cara chegou, um advogado também que já faleceu, falou pra mim assim, pô, fulano falou que você tem quanto que você parou de falar com ele? Eu disse, não, vou falar com ele. Ele foi lá e falou assim, deixa eu te falar, vocês não sabem por que eu não falo com você? Por isso, por isso, por isso. Agora eu quero te perguntar, você já plantou uma árvore? Você já fez um programa de televisão? Você já fez um baile? O que você fez? Fala a tua história pra mim, que eu não conheço a tua história. Você não tem história, cara. O homem que não tem história, cara, ele não tem legado. Ele vai morrer, vira pó e acabou. E agora, quem tem legado, como você tem, que tem garra de assumir, você vai partir, você vai falecer, você vai partir, eu vou partir, mas vai ter um legado. Um dia as pessoas vão assim, o Anderson, pô, foi um bom caráter, ele lutava pela nossa cidade, o Siqueirinha foi um exemplo no nosso esporte. Isso ninguém vai apagar de você, não existe fofoca que vai apagar. Por isso hoje eu te trouxe aqui, cara, para falar também do aniversário do Friburguense. Mas o aniversário do Friburguense vai acontecer todo ano, mas você pode contar, cara. Se a gente não pode ajudar a arrancar um dinheiro assim, Siqueira, toma aqui, faz isso, mas a gente está junto de você, segurando a barra junto com você, orando pela sua vida, pedindo a Deus, sabe, que te dê muita sabedoria, sabe, que te livre de todo mal, de fofoca, sabe, e que você consiga alcançar os seus objetivos, que é exatamente isso, fazer novos atletas, investir no futebol. Você gosta do futebol e você está fazendo aquilo que você gosta. É verdade, então, e obrigado aí pelo apoio, por esse carinho, mas graças a Deus, essa paz mesmo de sentir que você está dentro daquilo que você gosta e está fazendo aquilo que não é só para você, né? Quantas crianças aí que eu tenho certeza, uma grande maioria não passa naquele funilzinho ali de se tornar um profissional, mas são 24 horas que a gente tem uma relação muito próxima daquele clube, né, entendendo que assim, minha vida foi toda construída em cima de futebol, e eu vou te falar que tem muita coisa que a gente ainda pode dar, tem muita coisa para melhorar. O Anderson falou ali, lógico que eu também quero o Friburguense numa primeira divisão, lógico que a gente mais do que ninguém você quer ver possibilidade, mas ninguém entende. Eu citei o exemplo do Madureira, que tem todo um processo construído para isso não acontecer, não é com o Friburguense não, com todos os times pequenos do Brasil, né? Então assim, a federação às vezes muita gente questiona, mas a gente tem uma CBF hoje que tem um calendário de estadual que começa em janeiro e termina em março, né? E aí o resto você tem que ir para casa dormir e parar. No momento errado ainda, no momento todo mundo viveu uma pandemia e a gente estava ali na série A, a gente subiu pela B1 em 19 e a gente estava dentro da primeira divisão e houve uma divisão. O Friburguense não caiu 2 vezes para chegar na terceira. Dividiu a Série A em 2, Série A1 e Série A2. Quando terminou, acabou com a seletiva.
E aí a gente ficou na 2 e aí em 2023 a gente realmente trabalhou internamente muito mal. Né? Foi o pior ano que eu posso vir de trabalho que a gente devido a tudo aquilo que aconteceu anteriormente, né? Tomamos decisões erradas e caímos para B1. E essa B1, você vê, se Deus quiser a gente vai ser campeão dessa B1, e foi a B1 que levou a gente em 2019 para a Série A, né? Porque nós tínhamos a Série A e a Série B1. Então é lógico que o caminho agora ele ficou um pouco mais longo, né? Mas o grande problema não está aí. Está em justamente construir uma empresa para trabalhar 3 meses. Né? É muito complicado. A tua formação, nós temos aqui os garotos agora, o Barroso, o Igor, o Rian, são os que saíram do último time da base. Tem 2 indo para Araruama, o outro vai jogar na Cabo Friense. Provavelmente, se as coisas andarem, não voltam. Então, quando a gente monta em setembro, toda aquela formação que a gente tinha da base, você já não tem mais. Então, você corre o risco de montar um time em cima da hora para 3 meses. E isso atrapalha muito, né? Não tem trabalho. É um Siqueira, risco, né? A gente está em cima da hora do programa. Patrick, você segura um pouquinho aí, pô. O programa hoje é especial. Falamos muito. Mas eu quero que você olhe para aquela câmera lá. Abre o teu coração, faça seus agradecimentos. Primeiro, eu quero te agradecer muito. Você ter aceitado meu convite, de estar aqui. Me sinto muito honrado, cara, estar aqui, ó, abraçar o presidente do Friburguense, do trabalho que você realiza ali. Mas eu queria que você falasse com o nosso querido telespectador o que você quiser, que estiver no teu coração. É só, primeiro aqui, agradecer também a forma que foi feito esse programa. Eu não esperava, eu achei que eu vinha para falar de uma série de coisas, de regulamentos e tudo, né? E fui tratado com tanto carinho, junto. É um momento que a gente precisa dessa autoestima, né? Pela relação. É verdadeiro, tá? Eu sei disso. E assim, dizer a todo mundo aí que o processo que a gente está vivendo hoje é um processo que passa como qualquer outro, mas eu posso te garantir que o carinho e a determinação, o que a gente coloca ali dentro, é da mesma forma. Quem trabalha lá com a gente sabe disso. Né? Dizer que assim, como eu falei, assim, não dá para curar o mundo, né? Mas é um processo que eu acho que eu sou importante, sim, dentro da cidade, está fazendo uma área que eu vivi a minha vida toda, que eu conheço, mas que o Friburguense está aberto ali para as SAFs corretas, né? A gente já tem lá aprovado pelo próprio conselho, vários grupos têm procurado lá o presidente, às vezes algumas propostas chegam até a gente, com certeza. Como você falou, o legado está lá. Se a gente achar, hoje a gente tem sido uma resistência, mas se achar que tem uma oportunidade de que alguém venha pegar o Friburguense para colocar ele no devido lugar, com certeza vou estar trabalhando junto para que esse grupo possa trazer o Friburguense de volta. Eu só faria uma exigência, pode fazer, mas tem que ter o Siqueirinha junto. Tem que ter o Siqueira. Obrigado. Obrigado, tá, Siqueira? Obrigado. Anderson, eu queria que você usasse aí. Obrigado, Oswaldinho. A te agradecer pela amizade de tantos anos. A gente não está assim, o cotidiano não impede a gente de estar sempre junto, mas o carinho e o respeito está sempre no coração. Prazer enorme estar aqui com você. Estou muito feliz de estar ao lado do Siqueira. Aliás, quero aproveitar essa oportunidade para dar um recado também, porque muitas pessoas associam o Anderson ao Siqueira, o Anderson político ao Siqueira, gerente de futebol. Olha, tenho muita amizade aqui ao Siqueira, a gente se respeita demais, mas a nossa relação vem lá do jornalismo esportivo, quando em 1998 eu comecei como repórter esportivo. Então as pessoas tacanhas, rasteiras, que dizem que amam Nova Friburgo, mas vivem prejudicando o friburguense, o futebol do friburguense, através de porque falácias, acha que o Siqueira é o Anderson é Siqueira. Olha, eu realmente vou dizer que você não ama Nova Friburgo, porque quem ama Nova Friburgo vai torcer pelas nossas instituições, pela Campesina, pelo Euterpe, vai torcer pelo friburguense para estar na primeira divisão com quem quer que esteja. Da minha parte, tudo que eu puder fazer para ajudar o friburguense, para enaltecer o friburguense, a gente vai fazer, porque de fato é isso que é amor. Amor da boca para fora, a gente está cansado de ver. Siqueira, sucesso, torço muito para que encaixe esse time aí da terceira divisão, que o friburguense possa subir da terceira para a segunda, aí o ano que vem começa mais cedo, e que ganhe a Copa Rica, a Portuguesa não roube o friburguense como roubou, e isso está aqui entalado. Olha, eu odeio a Portuguesa, eu torço sempre contra a Portuguesa. Jogar Flamengo e Portuguesa, eu torço pro Flamengo, porque a Portuguesa
Portuguesa o que fez com o Friburguense não se faz. Roubou um título que o Friburguense ganhou em campo da Copa Rio, na mão grande. Mas isso são águas passadas, mas a gente guarda isso na memória. Que reencontremos a Portuguesa na primeira divisão e rebaixemos ela para a segunda. Valeu, Siqueira, um abraço. Obrigado, Siqueira. Obrigado, Anderson. Eu queria dizer que eu não coloquei as mensagens, mas eu vou responder a todas. É porque a gente ficou com um programa tão dinâmico para não cortar o raciocínio, né? Então eu vou responder a todos vocês e semana que vem eu vou sortear 2 pizzas. Inclusive, essas pessoas que ligaram hoje vão estar no sorteio das 2 pizzas na semana que vem. Eu quero agradecer a tua audiência, você que assistiu o programa todo, você que assistiu um pedacinho do programa. Vamos apoiar o Friburguense, vamos apoiar o Siqueira, porque ele é sério. Eu confio nele e creio que o Friburguense vai sair da onde está para um patamar muito maior. Muito obrigado ao Patrick, ao Petrilo, a você. Muito obrigado e até segunda-feira ao vivaço aqui na telinha. Fique na paz do Senhor e até lá. Tchau, gente. Tchau, tchau. Deseja que seu filho ou sua filha estude em uma escola que se preocupa com o desenvolvimento, não só intelectual, mas integral do aluno? Uma escola que adota uma educação por princípios e busca resgatar valores para a formação de uma consciência social responsável. O Centro Educacional da Sede é assim. Tem como proposta uma educação transformadora. Venha nos conhecer. Nosso colégio fica localizado no bairro de Olaria, Rua Presidente Raul Veiga, número 212. Agende uma visita. A Sede, ensinando para transformar vidas. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. Para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Você é amigo cliente aqui de Conselheiro. Estamos aqui pertinho do Big Blue para te atender. E também no centro, ali pertinho da rodoviária. Não deixe de fazer um orçamento. Todos os artigos que temos no centro, temos aqui pertinho de você. Vem aqui, faça um orçamento, troca uma ideia com o nosso parceiro Márcio, com o Rafael. E se você estiver no centro, fale lá com o Wagner. E lá também tem os artigos que temos aqui. É isso aí, Wander. Você, amigo que já conhece uma de nossas lojas, você, amigo que não conhece, não faça suas compras antes de nos fazer uma visita. Em Conselheiro, do ladinho do Big Blue e aqui no centro, coladinho na rodoviária. Vem pra Vega. Venha realizar o sonho de morar em um dos condomínios mais exclusivos do Cônego. Lindas casas duplex com 3 quartos, sendo um suíte, sala de jantar, área de serviço, lavabo, sala com 2 ambientes, espaço para jardim ou área gourmet privativa. Conheça o Sam Moritz e apaixone-se. Pouquíssimas unidades disponíveis. Fale hoje mesmo com a equipe JJ Imóveis e garanta essa oportunidade. Você deseja que seu filho ou sua filha estude em uma escola que se preocupa com o desenvolvimento, não só intelectual, mas integral do aluno? Uma escola que adota uma educação por princípios e busca resgatar valores para a formação de uma consciência social responsável. O Centro Educacional da Sede é assim. Tem como proposta uma educação transformadora. Venha nos conhecer. Nosso colégio fica localizado no bairro de Olaria, Rua Presidente Raul Veiga, número 212. Agende uma visita. A Sede, ensinando para transformar vidas.